menino sem-teto gritou na chuva. Senhor, não vá àquela reunião, é uma armadilha. Todos riram, acreditando que era apenas mais um garoto perdido. Mas o que ninguém imaginava era que esse pequeno invisível para o mundo estava prestes a mudar a história do milionário para sempre. Antes de continuar, conte-me de onde você está assistindo essa história. Agora imagine o som da chuva caindo forte sobre o asfalto quente de São Paulo. O trânsito parado. Buzinas misturadas a gritos distantes. É nesse cenário que João Silva vive, um garoto de apenas 11 anos, órfão e esquecido, empurrando um carrinho de garrafas d'água entre os carros. Para muitos, ele é apenas mais um rosto perdido na multidão. Para ele, o mundo é um conjunto de sons. Cada barulho, cada palavra, cada silêncio escondendo um significado. Todas as manhãs, João atravessava as avenidas com passos leves e olhos atentos. Vivia da venda de pequenas coisas, mas carregava uma grande curiosidade: entender as pessoas. Ele observava como elas falavam, o ritmo das vozes, os tons de irritação ou ternura. Foi assim que aprendeu a ouvir o que não é dito. E talvez, por isso, o destino tenha escolhido justamente ele para ouvir o que ninguém mais escutaria. Entre os poucos que notavam sua existência, havia uma senhora peculiar, Dona Olga, uma idosa de origem japonesa que morava sozinha em um prédio antigo, cercada por plantas e livros. Ela o chamava de meu pequeno ouvinte e o convidava para tomar chá nas tardes frias. Com ela, João aprendeu palavras em japonês e lições sobre atenção. Ouvir, dizia ela, é ver com os olhos do coração. Ele não compreendia totalmente, mas guardava cada palavra como quem protege um segredo precioso. Foi em uma dessas tardes que o destino se curvou sobre ele. A cidade estava coberta por uma tempestade violenta, e João se abrigou embaixo de uma marquise próxima ao prédio da Oliveira Tecnologias, uma torre de vidro que refletia o céu escuro. Enquanto o vento rugia e a água descia pelas calhas, ele ouviu algo diferente. Duas vozes conversavam em japonês, a língua que Dona Olga lhe ensinara a reconhecer. Shitsutemu ga setsuzoku sareba, subete wa wareware no monoda. Ele repetiu em voz baixa, tentando decifrar. Assim que o sistema se conectar, tudo será nosso. O coração disparou. Aquilo não era uma conversa qualquer. Eles falavam sobre sistemas, conexões, planos. João entendeu que algo perigoso estava prestes a acontecer. O nome Oliveira surgiu em meio às palavras, o mesmo que brilhava na fachada diante dele. Sem pensar, o menino agarrou seu celular velho, um aparelho que mal funcionava, mas tinha gravação de voz, e registrou tudo. A chuva parecia empurrá-lo para frente, como se o próprio destino o empurrasse em direção ao desconhecido. Molhado, tremendo, ele atravessou a rua, subiu as escadas do prédio e gritou: Senhor, não vá àquela reunião, é uma armadilha. O som ecoou pelo saguão elegante, quebrando o silêncio de terno e gravata. As pessoas olharam com espanto e desprezo. Um segurança o segurou pelo braço. Um executivo riu. Mais um garoto perdido da rua, disseram. Ninguém quis ouvir. Mas João insistiu. Mostrou o celular, apontou para o alto, implorou. Eles vão roubar tudo, eu ouvi. Era uma cena que misturava desespero e fé. Um menino tentando salvar o que nem sabia o valor. E naquele instante, mesmo sendo ignorado, algo maior começava a se mover. O destino, silencioso, observava. João não sabia, mas aquele ato impulsivo mudaria sua vida e a de Carlos Oliveira, o milionário dono da empresa. Duas existências separadas, por abismos de classe e destino, estavam prestes a colidir. E do choque nasceria uma história de coragem, lealdade e escolhas difíceis. Essa é a origem de um herói improvável. Um garoto que, em meio à chuva e ao riso dos descrentes, ousou ouvir quando ninguém mais quis escutar. Fique até o final, porque o que acontece depois dessa noite vai fazer você enxergar o poder de quem o mundo insiste em não ouvir. João não sabia exatamente o que fazer com a gravação que conseguira na chuva.
O celular velho tremia em suas mãos, mas o arquivo era a prova de que ele não estava inventando nada. Aqueles homens tinham planos claros de sabotar a Oliveira. Tecnologias, e agora ele carregava a responsabilidade de impedir que tudo acontecesse. Seu coração batia acelerado. A adrenalina misturada ao medo fazia seus dedos tremerem enquanto ele pensava no próximo passo. Ele não podia simplesmente ignorar. Precisava avisar alguém que tivesse poder para agir. A primeira barreira era óbvia. Ninguém acreditaria em um menino de rua. Os adultos estavam acostumados a ignorar pessoas como ele, a rir de gritos desesperados e de avisos que pareciam insanos. Mas João tinha uma força silenciosa que vinha das ruas e dos ensinamentos de Dona Olga. Ouvir e confiar nos sinais que os outros não enxergam. Então, sem pensar duas vezes, decidiu invadir o prédio da Oliveira Tecnologias. Chegar à recepção foi relativamente fácil. O prédio tinha segurança, mas ninguém esperava que um garoto molhado e sujo tentasse alertar sobre um crime iminente. João usou a própria curiosidade dos funcionários contra eles, passando despercebido enquanto observava os corredores e as portas de vidro, refletindo sua própria imagem suja e encharcada. Cada passo aumentava seu nervosismo. Cada clique do celular parecia um aviso de que o tempo estava acabando. Ele sabia que precisava falar com Carlos Oliveira, o dono da empresa, o homem que poderia mudar tudo. Quando finalmente o encontrou, João teve que lutar contra a incredulidade estampada no rosto do milionário. Carlos Oliveira era um homem acostumado a números, gráficos e relatórios detalhados, não a alertas improvisados de meninos de rua. Senhor, por favor. Eles vão sabotar tudo. Eu ouvi, eu gravei, gritou João, estendendo o celular trêmulo. O empresário franziu a testa, ergueu a sobrancelha e, por alguns segundos, o silêncio reinou. Você... O que é isso? Quem te mandou? Perguntou Carlos, com a voz misturando surpresa e ceticismo. João não tinha respostas perfeitas. Ele só tinha a verdade, e nesse momento, a verdade precisava falar por si mesma. Ele apertou o botão de play, e a voz japonesa ecoou pelo escritório elegante. Shistemu gasetsuzoku sareba, subete wa wareware no monoda. Mesmo sem entender todas as palavras, o tom ameaçador era claro. Carlos Oliveira parou, a gravidade do que estava ouvindo finalmente penetrando em sua mente. João então apontou discretamente para a sala de reuniões, onde havia um pequeno dispositivo estranho que um dos sabotadores havia deixado. Um ponto de acesso hackeado que, se conectado ao sistema principal, daria acesso total à empresa. O momento de incredulidade rapidamente se transformou em ação. Carlos Oliveira, embora surpreso, reconheceu que a gravidade da situação era real. O garoto que todos ignoravam poderia realmente estar prevenindo um desastre. Em questão de minutos, a segurança foi acionada. Técnicos foram alertados, e os homens suspeitos foram localizados e detidos. O que parecia impossível minutos antes se tornou realidade. João havia salvado a empresa de um ataque digital que poderia ter causado prejuízos incalculáveis. A notícia rapidamente se espalhou. O menino que ninguém notava se tornou o herói das manchetes. Jornalistas o procuravam, fotógrafos tentavam capturar o momento em que João mostrava o celular e contava como havia ouvido os sabotadores. O mundo que antes o ignorava agora precisava ouvi-lo. Mas para João, fama e reconhecimento não eram importantes. O que contava era que ele havia feito a diferença, que sua atenção e coragem tinham evitado uma catástrofe. Carlos Oliveira, impressionado com a inteligência e a coragem do garoto, começou a vê-lo de forma diferente. Ele não era apenas um menino perdido. Tinha algo que muitos adultos nunca desenvolveram. Uma percepção aguçada e uma coragem silenciosa. Naquele dia, não só a empresa foi salva, mas também uma ponte começou a ser construída entre duas realidades muito diferentes. A do menino que vendia água nas ruas e a do milionário acostumado ao poder e ao controle. A primeira crise tinha terminado, mas algo dentro de João mudara para sempre. Ele sentiu que a responsabilidade que carregava era maior do que imaginava. As ruas e a miséria continuariam lá, mas ele agora sabia que podia fazer a diferença no mundo de maneiras que ninguém acreditaria ser possíveis. O incidente não apenas mostrou sua coragem, mas também abriu portas que antes estavam fechadas, revelando que seu destino estava intrinsecamente ligado àqueles que ele ajudara a proteger. E assim, de forma inesperada e quase improvável, o menino que todos ignoravam se tornou a chave para salvar uma empresa poderosa
provando que mesmo os invisíveis podem ter o poder de mudar tudo. Após o episódio que o transformou em herói midiático, a vida de João Silva começou a mudar de maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Carlos Oliveira, embora inicialmente relutante, viu no menino mais do que coragem. Viu inteligência, percepção e uma determinação que muitos adultos nunca demonstraram. Decidiu então tomar uma atitude incomum: adotar João informalmente, oferecendo-lhe uma oportunidade que nenhuma criança de rua havia tido antes. Não se tratava apenas de abrigo ou comida. Era acesso à educação, moradia digna e, mais importante, ao mundo da tecnologia que antes parecia inacessível. A transição não foi fácil. De repente, João se viu em um ambiente totalmente novo, rodeado de paredes brancas, computadores modernos e estudantes que nunca haviam visto um menino com sua história. Ele tinha habilidades extraordinárias de observação e percepção, mas faltava-lhe conhecimento formal. As primeiras semanas na escola foram de desafios constantes. Alguns colegas olhavam-no com desprezo, outros com curiosidade, mas o bullying era inevitável. Chamavam-no de menino da rua ou intruso, tentando reduzir sua confiança. Mas João tinha algo que ninguém podia tirar: a capacidade de ouvir. Cada insulto, cada comentário maldoso, cada gesto de desprezo era registrado em sua mente. Ele aprendeu a transformar críticas em motivação, medo em foco. Em pouco tempo, percebeu que podia usar a mesma atenção que o havia salvado para decifrar códigos, entender sistemas de computadores e absorver conhecimento com uma rapidez surpreendente. O menino que antes vendia água nos faróis agora dominava fórmulas matemáticas, linguagens de programação e conceitos de segurança digital. Carlos Oliveira, por sua vez, se tornou mais do que um mentor financeiro. Tornou-se um guia silencioso. Embora seu mundo fosse feito de negócios e resultados, ele reconhecia a singularidade de João e se esforçava para oferecer oportunidades sem sufocar a independência do garoto. Introduziu-o a profissionais de tecnologia, incentivou a participação em competições de programação e ofereceu desafios que testassem não apenas inteligência, mas criatividade e coragem. João absorvia cada experiência com entusiasmo silencioso, muitas vezes lembrando das lições de Dona Olga: ouvir, observar e agir com intenção. Em paralelo à educação formal, João continuou a desenvolver habilidades práticas que o diferenciavam de qualquer outro estudante. Enquanto outros passavam horas em livros, ele também explorava sistemas, criava pequenas ferramentas digitais e experimentava formas de detectar vulnerabilidades em softwares e redes. Sua vida de rua havia lhe dado algo que as escolas não ensinavam: instinto, atenção aos detalhes e coragem para enfrentar situações inesperadas. Ele aprendeu a mapear padrões de comportamento humano e digital, a antecipar problemas e a agir de forma estratégica. A mídia continuava a segui-lo. Reportagens contavam como o menino que salvou a Oliveira Tecnologias agora estava prosperando em um ambiente acadêmico e tecnológico. Alguns viam nele um prodígio, outros simplesmente não acreditavam na história completa. Mas João não se importava com o reconhecimento público. O que importava era crescer, aprender e estar preparado para desafios que ele sentia que ainda viriam. Cada vitória pequena, seja em um projeto de programação ou em uma competição escolar, reforçava sua confiança e mostrava que a invisibilidade das ruas podia se transformar em liderança silenciosa. O bullying e as dificuldades sociais continuavam, mas João agora tinha ferramentas para enfrentá-los de maneira inteligente. Aprendeu a se proteger emocionalmente, a canalizar frustração em produtividade e a transformar rejeição em aprendizado. O menino que um dia foi ignorado começou a perceber que podia inspirar outros ao seu redor, simplesmente pelo exemplo de perseverança e coragem. Ele passou a ajudar colegas que enfrentavam dificuldades, oferecendo orientação em trabalhos, explicando códigos e demonstrando que ninguém precisava se sentir invisível. Mais do que tudo, João estava crescendo com uma consciência rara, que conhecimento e empatia podiam coexistir. Ele entendia que a tecnologia era uma ferramenta poderosa, mas que seu verdadeiro valor estava em proteger, ajudar e transformar vidas. A cada dia, a relação com Oliveira se aprofundava. O milionário via a criança que havia salvado sua empresa se tornar um jovem capaz de pensar estrategicamente, resolver problemas complexos e agir com ética em situações difíceis. Com o tempo, João passou a simbolizar mais do que inteligência. Representava crescimento pessoal,
resiliência e a possibilidade de mudança mesmo quando o mundo parecia indiferente. Sua trajetória de invisível a alguém essencial no mundo corporativo e acadêmico inspirava aqueles ao seu redor e mostrava que talento e coragem podem superar qualquer barreira social. Cada passo dado na escola, cada projeto concluído, cada sucesso pessoal era um degrau na escada que o levaria a um destino muito maior, preparando-o para desafios que ainda estavam por vir. Quando o passado das ruas e a sombra dos sabotadores retornariam para testar sua coragem de formas inesperadas. Aos 16 anos, João Silva não era mais o menino que vendia garrafas de água nas ruas de São Paulo. Ele havia crescido fisicamente e intelectualmente, cercado de tecnologia, oportunidades e conhecimento. Mas a cidade, com suas sombras e sons esquecidos, ainda ecoava em sua memória. Ele agora entendia que ouvir não era apenas captar palavras. Era perceber intenções, decifrar silêncios e sentir a verdade escondida por trás de qualquer gesto. Essa habilidade, que um dia o salvaria da primeira sabotagem, agora o colocaria diante de um desafio ainda maior. Tudo começou quando João, durante uma tarde de testes de segurança digital para a Oliveira Tecnologias, detectou algo estranho. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, indicavam movimentações incomuns na rede. Nomes codificados, conexões externas, protocolos alterados. A princípio, ele pensou ser apenas um erro ou uma falha técnica. Mas sua intuição não o deixava descansar. O garoto que aprendeu a ouvir as nuances do mundo percebeu padrões que passariam despercebidos aos olhos de qualquer adulto ocupado demais. As investigações discretas o levaram a uma descoberta chocante: o Projeto Orion. Era uma rede de infiltração muito maior do que qualquer sabotagem anterior, organizada pelos mesmos homens que tentaram atacar a empresa anos antes. Mas agora eles tinham uma escala nacional, aliados poderosos e objetivos muito mais ambiciosos. João sentiu o peso da responsabilidade novamente. Ele sabia que, se não agisse, os danos poderiam ser catastróficos. Levou a informação a Carlos Oliveira, esperando apoio imediato, mas encontrou resistência. O empresário, embora tivesse um respeito profundo pelo garoto, priorava os negócios e a estabilidade da empresa. Discutiram longamente no escritório iluminado pelo sol da tarde. Mas João percebeu que Oliveira não estava disposto a agir com a urgência que a situação exigia. Para João, não se tratava apenas de proteger números ou sistemas. Tratava-se de salvar pessoas e impedir que forças perigosas usassem tecnologia como arma. A tensão entre eles cresceu, e pela primeira vez, João questionou se poderia confiar totalmente no mentor que o havia adotado. Nesse mesmo período, João recebeu uma notícia devastadora. Dona Olga havia falecido. A velha senhora que o ensinara a ouvir, a perceber e a interpretar o mundo, partiu deixando apenas lembranças e um caderno velho. Nele, João encontrou frases e anotações que antes pareciam enigmáticas, mas que agora tinham um sentido profundo. Uma delas chamou sua atenção. Ouvir é ver com os olhos do coração. As palavras de Olga ecoaram em sua mente. Ele percebeu que a habilidade que a mentora lhe dera não era apenas uma ferramenta, mas uma arma contra aqueles que operavam nas sombras. Com a perda de Olga, João sentiu que a responsabilidade estava inteiramente em suas mãos. A cidade que antes o ignorava, as ruas que o moldaram e a empresa que um dia salvou, agora dependiam da coragem e inteligência de um jovem que aprendeu a ouvir quando todos ignoravam. Ele passou a investigar o Projeto Orion em segredo, analisando cada conexão, cada comunicação suspeita, cada indício de infiltração. Sua habilidade de decifrar padrões humanos e digitais se tornou mais aguçada do que nunca. Cada detalhe parecia ligar o presente ao passado. Cada decisão tomada refletia os ensinamentos da velha mentora. Enquanto avançava, João começou a perceber que o conflito não era apenas externo, mas interno. A lealdade a Oliveira e a consciência do que era certo entravam em choque. O mentor, em sua posição de poder, queria proteger a empresa e sua reputação, mas João sentia que a verdade e a justiça deveriam vir primeiro. Esse dilema moral o consumia. Ele sabia que qualquer ação poderia colocar em risco tudo o que conquistara, mas também compreendia que não agir seria cúmplice de algo muito maior. Os dias se transformaram em noites de análise intensa. João revisava logs, decifrava mensagens criptografadas, estudava comportamentos e padrões. Cada descoberta o aproximava da verdade, mas também do perigo. Ele começou a perceber que o Projeto Orion tinha ramificações em lugares inesperados. Governo, empresas privadas
e até aliados de Oliveira que ele acreditava serem confiáveis. O mundo de segurança digital, que antes parecia apenas números e códigos, agora revelava-se como um jogo de poder, confiança e traição. A combinação da perda de Olga, a tensão com Oliveira e a magnitude do projeto Orion fez com que João experimentasse um crescimento pessoal intenso. Ele não era mais apenas um garoto curioso. Era um jovem estrategista, capaz de planejar, agir e sacrificar em nome de um bem maior. O conflito intermediário o transformava lentamente, conectando seu passado de invisibilidade com um futuro de responsabilidade e coragem. E assim, João se preparava para a decisão mais importante de sua vida. Aquele que outrora fora invisível estava prestes a se colocar frente a frente com a maior rede de infiltração digital do país, e as escolhas que fizesse definiriam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Entre dor, dúvida e memória, ele compreendeu uma verdade essencial. Ouvir não era apenas perceber, mas agir. E às vezes, a ação mais difícil é a que o coração exige. João Silva sabia que o momento decisivo havia chegado. O projeto Orion, a rede de infiltração que ele descobrira anos após o primeiro ataque à Oliveira Tecnologias, representava uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que ele enfrentara antes. Cada dado coletado, cada padrão decifrado, cada conexão suspeita reforçava a urgência da situação. Ele não podia mais esperar que Carlos Oliveira ou qualquer outra autoridade tomasse a iniciativa. A responsabilidade estava inteiramente sobre seus ombros. Durante semanas, João preparou cada passo com precisão quase militar. Ele estudou os sistemas da empresa, mapeou redes externas e analisou o comportamento dos sabotadores. Cada movimento era calculado, cada detalhe era importante. Mas, mais do que tecnologia, João sabia que precisava de coragem e estratégia para enfrentar o dilema moral que pairava sobre ele. Expor o projeto Orion significava quebrar alianças, desestabilizar o mundo corporativo e colocar pessoas poderosas em evidência. A decisão não era apenas técnica, era política, ética e emocional. Em uma noite silenciosa, João tomou sua decisão. Criou um arquivo digital com provas irrefutáveis, gravações, logs, mensagens criptografadas, padrões de movimentação e evidências de infiltração. Tudo estava documentado, cada detalhe cuidadosamente organizado para não deixar brechas. Ele sabia que não poderia simplesmente entregar o arquivo a Oliveira. A lealdade que sentia pelo mentor estava em conflito com o dever de proteger o bem maior. O menino que outrora fora invisível, agora era o guardião da verdade. Com o coração acelerado, ele encontrou a maneira de vazar as informações anonimamente. Um servidor seguro, contatos da imprensa e canais que garantiam que ninguém pudesse traçar a origem. João apertou o botão de envio e sentiu o peso da responsabilidade esmagando seu peito. Era o instante da ação decisiva, o ponto de não retorno. Ao mesmo tempo, sabia que Oliveira descobriria a verdade rapidamente e que isso provocaria uma ruptura inevitável. No dia seguinte, o escândalo estourou. Notícias sobre o projeto Orion se espalharam em jornais, sites de tecnologia e programas de televisão. Executivos, aliados e políticos foram expostos. Empresas foram obrigadas a revisar sistemas, contratos e protocolos. A rede que parecia invencível entrou em colapso diante das evidências trazidas por um único jovem que soubera ouvir e agir. João observava tudo de longe, sentindo uma mistura de alívio e angústia. O que havia feito era necessário, mas também doloroso. Carlos Oliveira recebeu as notícias com choque e raiva contida. Ele compreendeu imediatamente que João havia vazado as provas, quebrando sua confiança e expondo alianças que ele acreditava serem seguras. O mentor que outrora o acolhera, agora se sentia traído, magoado e impotente diante da magnitude do impacto. A tensão entre eles atingiu seu ponto máximo. Oliveira, acostumado a controlar resultados, não sabia como reagir diante da ousadia do jovem que ousara desafiar sua autoridade em nome da justiça. Quando finalmente se encontraram, o silêncio era pesado. João não tentou se desculpar. Ele sabia que não havia espaço para arrependimentos. Cada decisão fora tomada com clareza e propósito. Oliveira, por outro lado,
lutava para reconciliar. Sentimentos conflitantes: orgulho pelo crescimento do garoto, indignação pela exposição pública e medo das consequências políticas. As palavras que trocaram foram curtas, carregadas de tensão. Não era apenas uma discussão sobre ética ou negócios, mas sobre confiança, lealdade e o preço de fazer o que é certo. Enquanto isso, o efeito do vazamento se espalhava. Autoridades investigavam o projeto Orion. Hackers e infiltrados eram identificados. Contratos fraudulentos foram cancelados. A rede poderosa que operava nas sombras começou a desmoronar. O país inteiro acompanhava o escândalo, e todos os olhos voltaram-se para o jovem que ousara desafiar o sistema. João, embora invisível à maior parte da sociedade anos antes, agora era o epicentro de uma mudança que afetava governos, corporações e indivíduos. Mas a vitória não era simples. João havia alcançado seu objetivo, mas o custo emocional era alto. A relação com Oliveira estava abalada de forma irreversível. O mentor, por mais que compreendesse a necessidade da ação, não podia ignorar a sensação de traição. Para João, a decisão de agir sozinho simbolizava que a responsabilidade de ouvir, interpretar e proteger era sua, e que às vezes fazer o que é certo significa romper laços, mesmo com aqueles que nos guiaram. Entre tensão, medo e adrenalina, João percebeu uma verdade essencial. A coragem não é apenas enfrentar perigos externos, mas também enfrentar as consequências de escolhas difíceis. Ele sabia que havia salvado milhares de pessoas e protegido sistemas vitais, mas também entendia que a ruptura com Oliveira marcaria para sempre sua vida pessoal e emocional. A ação decisiva não trouxe apenas resultados concretos, trouxe aprendizado, crescimento e a compreensão de que liderança exige sacrifício. O clímax da história estava completo. João, que começou como um menino invisível nas ruas, transformou-se em agente de mudança, estrategista e protetor do que era certo. O escândalo do projeto Orion não apenas destruiu uma rede de infiltração, mas também expôs a complexidade da ética, da lealdade e do poder. E enquanto o mundo reagia à coragem de um jovem, João entendia que sua jornada estava apenas começando, e que o verdadeiro desafio seria lidar com as consequências daquilo que ele ousara fazer sozinho. O impacto do vazamento do projeto Orion reverberou por todo o país. Autoridades governamentais iniciaram investigações aprofundadas, quebrando contratos e rastreando a rede de infiltração que, por anos, havia operado nas sombras. Empresas envolvidas em atividades ilícitas foram obrigadas a revisar procedimentos e sistemas de segurança. O escândalo provocou mudanças imediatas na legislação de proteção digital, obrigando empresas a reforçar protocolos e a adotar medidas preventivas. Mas enquanto o país celebrava a exposição da fraude, para João Silva as consequências eram muito mais complexas e pessoais. Carlos Oliveira, o mentor que outrora o acolhera, agora se encontrava em uma posição delicada. Sua imagem pública havia sido abalada, alianças estratégicas foram desfeitas e sua reputação sofreu críticas severas. Ele entendia a ação de João, sabia que o garoto agira por um senso de justiça, mas não conseguia impedir o sentimento de traição que crescia dentro dele. A relação entre mentor e pupilo, que antes era de confiança e proximidade, agora estava marcada por tensão, silêncio e mágoa. João, por sua vez, experimentava emoções contraditórias. Havia cumprido sua missão. O projeto Orion fora desmantelado. Milhares de pessoas e sistemas foram protegidos, e a ameaça que pairava sobre a Oliveira Tecnologias foi neutralizada. Mas o preço emocional era alto. O garoto que aprendeu a ouvir nas ruas agora enfrentava a dureza de decisões adultas. Agir corretamente nem sempre significa agradar aqueles que você ama ou respeita. Ele sentiu o vazio da distância que se formara entre ele e Oliveira, um buraco que nenhum reconhecimento público poderia preencher. Nos meses seguintes, João continuou a trabalhar de forma anônima, ajudando a fortalecer a segurança digital de empresas, orientando autoridades e contribuindo para o desmantelamento de redes criminosas que ainda atuavam na sombra. Sua habilidade de ouvir, perceber detalhes e antecipar movimentos provou ser mais valiosa do que qualquer diploma ou certificado. Mas cada sucesso técnico vinha acompanhado da lembrança de que, mesmo fazendo o que era certo, algumas feridas emocionais permaneceriam abertas. O momento de reconciliação veio de maneira inesperada.
Oliveira, já idoso e enfraquecido por problemas de saúde, chamou João para uma visita. O ambiente estava silencioso. Apenas o som do relógio marcando o tempo e a respiração pesada do empresário preenchendo o espaço. Não havia palavras imediatas. Apenas olhares que carregavam anos de história, confiança, erros e aprendizado. Finalmente, Oliveira quebrou o silêncio com voz fraca, mas firme. Você fez o que era certo. Mesmo que tenha sido contra mim. João sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Não era um perdão simples. Era a aceitação da verdade. Oliveira continuou, entregando ao garoto uma placa pequena de metal polido, com uma inscrição que parecia carregar todo o peso de sua vida e aprendizado. Atenção é coragem. A frase ecoou profundamente em João. Ela simbolizava tudo o que Olga lhe ensinara e tudo o que ele experimentara ao longo da jornada. Ouvir não é apenas captar sons, mas perceber, entender, agir e assumir responsabilidade. Nos dias seguintes, João refletiu sobre o significado da frase e sobre o legado que recebera. Ele compreendeu que a coragem não é ausência de medo, mas ação diante da incerteza. Que a atenção é mais do que observação, é compreensão e empatia. E que mesmo nas rupturas mais dolorosas, é possível transformar aprendizado em força e propósito. A relação com Oliveira, embora marcada por cicatrizes, agora tinha a possibilidade de ser lembrada com respeito e gratidão, sem rancor ou ressentimento. O país, por sua vez, lentamente começou a estabilizar-se. As autoridades puniram os responsáveis pelo projeto Orion, e medidas preventivas foram implementadas para que ataques semelhantes fossem impossíveis. Oliveira, embora afetado, conseguiu preservar parte de seu legado e reputação, mas a experiência havia mudado sua visão sobre lealdade, poder e a importância de ouvir aqueles que o mundo considera invisíveis. Para João, a resolução emocional não significava apenas enfrentar os outros, mas também compreender a si mesmo. Ele percebeu que havia crescido além das ruas, além do medo e da invisibilidade. Cada desafio enfrentado, cada decisão tomada e cada ato de coragem contribuíram para formar um jovem capaz de compreender não apenas tecnologia e segurança, mas também humanidade, ética e empatia. Ele agora possuía a sabedoria de que as ações certas podem ser difíceis, dolorosas e solitárias, mas são essenciais para criar mudanças reais. O encontro com Oliveira, a entrega da placa e o reconhecimento silencioso marcaram o fechamento de um ciclo. João, que outrora foi invisível, havia se tornado alguém capaz de influenciar o destino de pessoas, empresas e até do próprio país. A coragem, aprendida nas ruas e moldada pelos ensinamentos de Olga, agora se manifestava como liderança, responsabilidade e um profundo senso de propósito. E assim, o arco emocional se completava. O jovem herói que enfrentou sabotadores, dilemas morais e perdas pessoais, agora encontrava equilíbrio e compreensão, pronto para transformar sua experiência em legado e inspirar outros que, como ele, ainda eram invisíveis para o mundo. Depois de anos enfrentando perigos, dilemas morais e perdas pessoais, João Silva finalmente encontrou seu caminho para transformar sua própria vida e a de outros. O menino que um dia fora invisível nas ruas de São Paulo vendendo garrafas de água e aprendendo a ouvir com Dona Olga, agora se tornara um líder. Mas João sabia que sua jornada não podia parar no sucesso individual. Havia centenas, milhares de jovens invisíveis, marginalizados, esquecidos pelo mundo, que precisavam de uma chance. Foi assim que nasceu a Fundação Silva Oliveira. A fundação não era apenas uma escola ou um centro de tecnologia. Era um espaço onde atenção, curiosidade e coragem se encontravam. João criou programas de educação digital, workshops de segurança online, aulas de programação e atividades que ensinavam os jovens a ouvir, não apenas palavras, mas intenções, sentimentos e oportunidades ao redor. Ele lembrava sempre das lições de Olga: ouvir é ver com os olhos do coração. Cada aula, cada palestra, cada projeto tinha esse princípio como base. O impacto foi imediato. Jovens que antes eram ignorados começaram a se sentir valorizados, capazes de transformar suas vidas através do conhecimento e da ação. Eles aprendiam a navegar em um mundo digital complexo, a proteger informações, a desenvolver soluções criativas e a ter coragem para agir. João observava com orgulho, lembrando-se de si mesmo naquela época, quando cada passo era incerto e cada decisão podia parecer impossível. Agora ele podia guiar outros, mostrar que mesmo os invisíveis podem se tornar essenciais. Mas João não parou por aí. Usando sua experiência com o projeto Orion,
Começou a criar projetos de prevenção de crimes digitais, trabalhando com comunidades, escolas e até autoridades locais para proteger crianças e adolescentes das ameaças online. Sua fundação se tornou um ponto de referência, um lugar onde inovação, ética e empatia se encontravam. E sempre, no centro de cada iniciativa, estava a ideia de que ouvir, perceber e agir são ferramentas poderosas que qualquer um pode desenvolver. Ao mesmo tempo, João nunca deixou de lado o lado humano da história. Ele lembrava com carinho de Carlos Oliveira, de Olga e de todos que, de alguma forma, contribuíram para sua jornada. Mas, mais importante, compreendeu que seu legado não dependia de reconhecimento ou fama. O verdadeiro legado estava nas ações concretas, nos jovens que agora tinham voz, nos programas que transformavam vidas e na semente de coragem plantada em cada coração. E então veio o momento de celebrar. A Fundação organizou um grande evento, reunindo alunos, professores, famílias e especialistas em tecnologia. João subiu ao palco, olhou para a plateia cheia de jovens atentos e sorriu. Ele sabia que aquela não era apenas a vitória dele, mas a vitória de todos aqueles que acreditam que atenção, coragem e conhecimento podem mudar o mundo. Com humor, ele disse: "Se alguém me dissesse que o menino que vendia garrafinhas de água acabaria aqui ensinando tecnologia e salvando pessoas, eu provavelmente teria rido. Mas agora estamos aqui. E olha só, até eu posso dar palestras sem ser interrompido pelos cachorros da rua." A plateia riu, quebrando a formalidade do momento e lembrando a todos que mesmo jornadas sérias podem ter leveza e diversão. O legado de João se espalhou. A fundação cresceu, novas filiais foram criadas, e programas comunitários semelhantes surgiram em outras cidades. Ele se tornou referência em empoderamento digital, mostrando que ouvir e agir não apenas muda vidas individuais, mas também transforma comunidades inteiras. A história de um menino invisível se tornou uma lição de liderança, coragem e inovação. No final, João olhou pela janela da fundação, lembrando-se da primeira vez que ouviu a ameaça contra a Oliveira Tecnologias, sob a chuva torrencial. Sorriu ao perceber como cada passo, cada escolha e cada ato de coragem havia construído algo muito maior. Ele sabia que a jornada nunca realmente terminaria, porque o mundo sempre precisaria de pessoas dispostas a ouvir, perceber e agir. E aqui, enquanto você acompanha essa história, lembre-se de uma coisa: todos têm a chance de ouvir mais, perceber melhor e fazer diferença. João começou pequeno, invisível, mas com atenção e coragem, conseguiu mudar o mundo ao seu redor. E quem sabe você também possa. Se você quer acompanhar mais histórias incríveis, aprender com jornadas inspiradoras e descobrir como pequenas ações podem gerar grandes mudanças, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhum capítulo, nenhuma aventura e nenhuma lição que pode transformar seu jeito de ver e agir no mundo. E quem sabe, no próximo vídeo, você será o protagonista de uma história que ninguém imaginaria.